Sacramento, 1978. Entre os delírios de Richard Chase, há vozes que lhe dizem que ele está doente. Ele está convencido de que está sendo envenenado por nazistas e que seu sangue está se dissolvendo. Ele deve consumir sangue para sobreviver. O delírio profundo de Chase, agravado pelo abuso de drogas que alteram seu estado mental, mostra o quanto sua esquizofrenia ficou fora de controle. Os delírios invadem todos os aspectos de sua vida. Quando ele começou a abusar das drogas, a deterioração mental foi rapidamente acelerada como um trem desgovernado. Mas depois de consumir sangue e órgãos de animais, seus delírios persistem. Richard começa a buscar novas fontes de sangue. Ele ronda os bairros procurando sua primeira vítima humana. 29 de dezembro de 1977. Sem mais nem menos, Richard atira em um homem que está em frente ao jardim. Ele foge sem conseguir beber o sangue da vítima. Na ocasião, a polícia não liga Richard ao crime. Com vozes compelindo-o a beber sangue, ele continua a vagar pela cidade procurando mais vítimas. Um mês depois, a polícia descobre uma cena horripilante. 3 corpos mutilados são encontrados em uma pequena casa de Sacramento, nos arredores do apartamento de Richard. Uma vítima é selvagemente dissecada e seu sangue é drenado. Ela também sofre uma série de ataques sexuais antes e depois de ser morta. A natureza grotesca dos crimes choca até policiais veteranos. O FBI estabelece um perfil. Homem branco em torno dos 20 anos, magro e subnutrido. Imediatamente, a polícia recebe várias denúncias envolvendo Richard Chase. Ele é preso e acusado de 6 assassinatos. A natureza brutal dos crimes e o elemento perturbador de vampirismo atraem a mídia de toda a Califórnia. Após várias consultas psiquiátricas, Richard é considerado são. Embora os médicos acreditem que a esquizofrenia alimente seus delírios, o tribunal decide que Richard é capaz de distinguir o certo do errado. Depois de 4 meses de julgamento, Richard é declarado culpado de 6 acusações de homicídio em 1º grau. Ele é condenado à morte. A doença mental de Richard Chase, que se assemelha à esquizofrenia paranoide, me levou a princípio a posicioná-lo no nível 13. Mas considerando a natureza sexual e violenta de seus crimes, o que provavelmente não ocorreria se não fosse pelo abuso de drogas, decidi posicioná-lo em um nível mais alto, o 17. Menos de 1 ano depois, na prisão, Richard comete suicídio com uma dose letal de sua medicação psicoterapêutica. Embora Richard Chase tenha sido diagnosticado como esquizofrênico, ele não continuou com a medicação. Seus delírios não foram controlados. Delírios que eram assustadoramente reais. Não há dúvida de que para a pessoa que está tendo esses delírios, eles são reais. O Dr. Robert McCarley, diretor do Laboratório de Neurociência da Faculdade de Medicina de Harvard, tenta entender melhor a mente dos esquizofrênicos. Ele espera aprender como aprimorar o tratamento daqueles cujos delírios os levam a ferir a si mesmos ou os outros. Por que alguns pacientes se tornam violentos? Obviamente não é a maioria, nem uma grande parte das pessoas que têm esquizofrenia. Se seu cérebro é desestruturado bastante para achar que as pessoas o estão perseguindo, então parece razoável, ainda que lógico, que você tente atacar essas pessoas. A maioria dos pacientes com esquizofrenia não é violenta. Mas, em alguns casos raros, como o de Richard Chase, o delírio pode levar a atos violentos. O que a ciência pode nos dizer sobre os delírios esquizofrênicos? Para entender melhor a mente dos esquizofrênicos e determinar por que alguns têm delírios que levam à violência, o Dr. McCarley faz um exame eletrofisiológico do cérebro. O indivíduo entra,
Colocamos em sua cabeça uma touca com 64 eletrodos e então apresentamos alguns estímulos para esses indivíduos. O paciente ouve uma série de tons. Alguns tons são diferentes dos outros. É solicitado ao participante identificar o tom esquisito ou os tons diferentes, respondendo com um clique no mouse. O cérebro do indivíduo gera sozinho um potencial elétrico, ondas cerebrais, que constituem o eletroencefalograma. O Dr. McCarley verificou